Você sabia que a saúde do coração requer ainda mais cuidado durante o inverno? No TV Câmara Entrevista de hoje, vamos conversar sobre as doenças cardiovasculares nessa época do ano, entender os sinais de alerta e como se cuidar nos dias mais frios. E para nos explicar melhor o assunto, estamos com a cardiologista Ana Luísa de Souza Caldas. Olá, Ana Luísa, seja muito bem-vinda. Oi, Maria Clara, muito obrigada pelo convite. Antes de iniciarmos, eu queria te mostrar alguns dados alarmantes sobre as doenças cardiovasculares divulgados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vou pedir para a técnica colocar a foto aqui para gente. Que a cada 90 segundos uma pessoa morre no país e 80% das mortes são evitáveis. Então, como eu disse, são dados muito alarmantes. E por que o inverno ele é considerado um período de maior risco para essas doenças cardiovasculares? Sim, Maria, a gente sabe que tem uma relação bem estabelecida entre as baixas temperaturas e o risco de doença cardiovascular. E a gente acha que é mais por um mecanismo adaptativo do nosso organismo. Então, durante o inverno, durante as baixas temperaturas, a gente faz um mecanismo de vasoconstrição. Os nossos vasos sanguíneos, eles fazem uma constrição para tentar preservar o calor dentro do corpo. Só que essa vasoconstrição leva a um aumento da pressão. A gente também tem a liberação de alguns hormônios, como noradrenalina, adrenalina, que aumentam a pressão arterial, aumentam a frequência cardíaca. E tudo isso, principalmente para quem já tem alguma doença cardiovascular pré-existente, pode agravar e causar principalmente infarto, AVC. E quais que são os grupos mais vulneráveis a essas doenças cardiovasculares e por que são eles? Principalmente quem já tem alguma doença pré-existente, como eu falei. Então, pacientes hipertensos, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm colesterol alto, tabagistas, sedentarismo, tudo isso já são fatores de risco clássico para doenças cardiovasculares, mas no frio pode agravar ainda mais. E existe um aumento comprovado de aumento de infartos e AVC durante o inverno? E, qual que é a correlação entre os dois? Existe. Tem um estudo de 2023 que mostrou que a cada 1 grau Celsius de redução de temperatura, a gente tem um aumento de 1,6% do risco de doença cardiovascular. Então, quando a gente coloca isso para quedas bruscas de temperaturas, né, 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, a gente pode chegar aí a um risco de doença cardiovascular bem alto. E as doenças respiratórias, elas são muito comuns nessa época do ano. Você pegar uma gripe, ali tá com o nariz escorrendo. E de que forma que elas podem agravar essa situação? Sim, o grande problema é que qualquer infecção, né, seja por vírus, seja por bactéria, pode descompensar alguma doença cardíaca de base. Então, se o paciente já tem uma insuficiência cardíaca, já tem uma doença pulmonar crônica, pega uma infecção e daí pode descompensar completamente a doença. Então, é muito importante que esses pacientes sejam acompanhados de perto, façam a vacinação para evitar que eles infectem com tanta frequência. E hábitos muito comuns, até para pessoas que não têm problemas cardíacos pré-existentes, são a alimentação mais calórica, o sedentarismo. E como que eles podem contribuir para talvez surgir uma doença cardíaca, principalmente no inverno, com essas situações? Exatamente, Maria. Então, a gente sabe que no frio a gente fica mais preguiçoso, a gente tem vontade de comer mais, coisa mais quentinha. Às vezes a gente deixa de comer salada, alimentos saudáveis e prefere alimentos mais calóricos, mais gordurosos. O sedentarismo por si só ele já é um fator de risco para a gente ter qualquer doença cardíaca. E no frio a gente sabe que a gente reduz muito os nossos níveis de atividade física. Então, claro que não é a curto prazo, não é porque você ficou um dia, uma semana sem fazer atividade física, mas isso a longo prazo pode sim gerar problemas cardiovasculares sérios. E, Ana, explica pra gente o que é o estresse térmico e por que ele pode ser considerado um fator de risco? Não me mandaram esse tópico, estresse térmico, não sei. O estresse térmico. E para pessoas que, por exemplo, têm um histórico de hipertensão ou insuficiência cardíaca, eles têm um impacto maior no frio? Sim, exatamente. Eles podem aumentar muito essa pressão arterial e daí com isso a gente pode ter algum risco maior de infarto, de AVC. E, Ana, dormir, por exemplo, em ambientes frios, sem a devida cobertura, devido aquecimento, ele pode influenciar negativamente a saúde do ser humano? Por exemplo, pessoas que moram nas ruas em situação de
de calamidade, como que isso pode afetar, e até mesmo pra gente que está dentro de casa e não se importa muito com isso? Pode, Maria, pode sim. As baixas temperaturas, além desses problemas que a gente já falou, pode predispor inclusive a arritmias graves, desidratação, então no frio a gente consome menos água. Tudo isso pode ser fatal para um paciente. Então, pacientes que moram em situação de rua, essas coisas, é muito importante que procurem algum abrigo para evitar essas temperaturas extremas. E há medicamentos que eles exigem atenção especial nesse momento? Na verdade, não é o medicamento que mereça uma atenção especial, mas às vezes nos pacientes hipertensos ou nos pacientes que tenham já algum problema de saúde cardiovascular, a gente precisa fazer ajustes medicamentosos, porque a gente sabe que eles podem ter uma piora desses quadros de base. Então, às vezes, a gente tem que, numa consulta, rever a prescrição medicamentosa desses pacientes, ajustar direitinho para evitar que eles tenham algum agravante. E, por exemplo, as pessoas não costumam ter o devido cuidado, por exemplo, fazer exames de rotina, ainda mais no frio, todo mundo quer ficar em casa. E qual que é a importância desses exames? Qual que é a importância de você sempre se consultar e manter a saúde do coração em dia? Exato. A gente brinca assim em consultório que coração é igual carro. Então, às vezes, o primeiro problema que der pode ser um problema muito fatal, muito grave. Então, da mesma forma que a gente faz revisões dos nossos carros todos os anos, é importante a gente fazer uma revisão da nossa saúde cardiovascular. Porque nem sempre ele dá sinais antes. Então, a gente tem que fazer esses check-ups regulares, principalmente se você já tem alguma doença de base. Às vezes, no frio, ter uma consulta com mais frequência, para a gente evitar que tenha algum problema. E o frio ele pode acabar mascarando os sintomas ali das pessoas, fazendo com que elas achem que é uma coisa, na verdade é outra, mais séria? Às vezes o frio pode mascarar alguns sintomas, então às vezes no calor, né, a gente tem uma sudorese mais excessiva, sua mais, fica com mais tontura e às vezes no frio nem sempre. Então é importante prestar atenção, não minimizar sintomas. Se você sentir qualquer coisa, dor no peito, falta de ar, palpitação, é importante procurar um pronto atendimento. E existem medidas específicas que as pessoas com doenças cardiovasculares pré-existentes e pessoas até que tenham outras doenças que podem agravar, que elas podem fazer durante esse período? Não entendi, Maria. Umas medidas específicas que as pessoas podem ter, tanto pacientes cardíacos pré-existentes, com doenças pré-existentes, quanto pessoas que podem levar, que têm doenças que podem levar a ter. Eu acho importante, assim, a gente lembrar de ter sempre um estilo de vida saudável, né? Nem sempre a gente vai buscar um benefício ali de curto prazo. Então, quando a gente tem essa mudança de mentalidade em relação ao estilo de vida, quando a gente faz atividades físicas com frequência, uma alimentação regrada com frequência, bebe a quantidade de água correta com frequência, a gente minimiza os problemas. E minimizando esses problemas, o que a gente pode fazer, por exemplo, ao sair de casa? É uma ação tão simples, né? Sair de casa, que deve ter de cuidado antes de sair de casa? Eu acho que sempre estar bem agasalhado. Se você vai para algum ambiente com muitas pessoas, um ambiente fechado, talvez procurar o uso de máscaras, lavagem das mãos correta, uso de álcool gel, todas essas medidas protetivas. E me explica, Ana, sobre a sua formação. Desde quando você é médica, o que te interessou pela cardiologia? Eu venho de uma família de cardiologistas, então meu pai é cardiologista, minha irmã é cardiologista, então acho que desde pequena tá ali no sangue essa visão da cardiologia. Sempre quis fazer medicina, nunca me imaginei fazendo alguma outra especialidade. E desde o primeiro ano da medicina já estou em congressos de cardiologia, acompanhando meu pai, minha irmã. E tem alguma área que você vê, que você fala que é muito relacionada com isso, principalmente sobre esse tema do inverno? Tem alguma área ali da medicina que você viu durante a faculdade que você pensou, nossa, nunca teria imaginado que teria essa relação? Eu acho que principalmente na cardiologia, nas doenças pulmonares, então na pneumologia também, são as principais doenças que a gente vê agravando aí no inverno. E me explica, qual faculdade você se formou? Como que foi o seu processo até chegar aqui? Eu me formei na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio. Depois da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu voltei para São José dos Campos, fiz minha residência de clínica médica no Hospital da Vila, fui para São Paulo, onde eu fiz minha residência de cardiologia no Instituto Dante Pazanese e fiz um fellow em cardiologia do esporte no São Paulo Futebol Clube. E, Ana, quais sintomas de alerta a gente tem que ter atenção nesse período?
Eu acho que principalmente esses sintomas que a gente falou. Então, dor no peito, qualquer dor no peito, sempre ter um sinal de alarme em relação a isso. Falta de ar, uma intolerância aos esforços. Então, se antes para você andar 200 metros era tranquilo e agora já é um pouco mais difícil andar essa mesma quantidade, você também pode ser um fator de risco de doença cardiovascular. E palpitação, tontura, desmaio. Então, tem que estar sempre alerta, né? Sempre alerta, com certeza. E você que é uma cardiologista do esporte, né? Trabalhou em um clube de futebol. O que você costuma observar? Qual o seu diferencial na observação de pacientes que às vezes chegam lá e não tem o diagnóstico direto? Eu acho que no esporte, os atletas, eles têm mecanismos adaptativos e nem sempre eles vão ter esses sintomas tão claros como os outros pacientes. Então, às vezes, é uma queda de performance, uma velocidade que ele costumava correr e agora ele corre numa velocidade muito menor do que a habitual. São algumas adaptações que a gente vê no atleta que é diferente de uma pessoa normal. E quais os principais exames para detectar tanto em atletas quanto para pessoas que não praticam esporte? Quais são os principais exames que a gente tem que estar sempre fazendo? Eu acho que o exame físico bem feito, então avaliação de pressão arterial, frequência cardíaca, ausculta cardíaca e pulmonar. Um eletrocardiograma, que é um exame barato, rápido, muitas vezes a gente faz no próprio consultório mesmo. São principalmente esses. E daí, a partir desses, a gente indica exames mais específicos. E você falou que a hidratação ela costuma ser negligenciada nesse período do ano. E no que isso pode afetar a saúde cardiovascular no geral? Tá. A desidratação, quando a gente tem menos água no sangue, a gente acaba precipitando alguns eletrólitos no sangue que ficam em maior concentração. Então, sódio, potássio, magnésio. E essa alteração desses eletrólitos, eles podem agir dentro do coração e precipitar arritmias. Então, por isso que a gente tem tanto medo da desidratação. Então, é muito importante manter uma alimentação saudável, com atividades físicas em dia, né? Exatamente. Não esquecer nem no frio. Talvez procurar horários mais quentes durante o dia, ambientes fechados, mas não deixar de fazer. Ana, a gente vai para um breve intervalo e logo mais a gente volta para nossa conversa. O TCE vai para um breve intervalo. No próximo bloco, o assunto é sobre prevenção, cuidados e orientações para manter a saúde cardiovascular saudável no inverno. Não saia daí!